ainda de informações importantes que a gente tem no All Sport, outro jogador que passou pelo Grêmio, não que o D'Alessandro também tenha passado, mas a gente está falando de clubes gaúchos, o Luan, que chegou a ser rei da América no Grêmio, vai para o Corinthians, não acontece o mesmo futebol, depois vai para o Santos, também não acontece nada, e agora fica num limbo nesse momento. O que acontece com o Luan? Bom, o que acontece com o Luan é o que a gente responde numa matéria que está lá no All Sport, exatamente isso. É que eu e o Éder Traschini, que trabalhou comigo na produção desse texto, nós fomos atrás de tentar entender por que o Luan não conseguiu manter o rendimento que ele teve pelo Grêmio. Ele foi o rei da América em 2017, né? Ele conquistou a Libertadores com o Grêmio, a Copa do Brasil de 2016, e logo que despontou pelo Grêmio, ele parecia que seria um jogador de seleção brasileira. Os relatos que a gente escolheu, inclusive foi convocado para a seleção brasileira algumas vezes, mas os relatos que a gente escolheu desses anos que sucederam o sucesso do Luan, foi que aparentemente, desde que não foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, o Luan teve uma queda de interesse. Sabe que desde o começo da carreira do Luan, ele já demonstrava alguns sinais de ser um menino pouco integrado, pouco participativo no que diz respeito a grupo, a pegar junto, assim, para utilizar um bom termo do futebol. E aí, desde 2018, mais ou menos, o Luan perdeu objetivos, perdeu interesse, e isso foi acontecendo na carreira dele cada vez mais, assim, cada vez ficou pior o semblante de não estar envolvido, não estar... se jogar tudo bem, se não jogar tudo bem. Foram alguns relatos que a gente ouviu e uniu neste texto sobre o Luan. O Luan está afastado, né, do elenco do Corinthians, está trabalhando isolado. O Corinthians tenta uma rescisão amigável com ele ainda tem contrato até o fim do ano com o time paulista, mas parece que está difícil, não teve proposta. O Luan está ali, digamos assim, entre aspas, encostado. Enquanto não está jogando, ele está realizando acompanhamento com um psicólogo para reencontrar essa motivação e está fazendo trabalhos específicos para manter forma física, para quando pintar uma oportunidade ele conseguir abraçar. Mas no mercado, e a gente conversa com muita gente do mercado no dia a dia, vocês sabem disso tão bem quanto eu, existe muita dúvida sobre se o Luan realmente vai conseguir encontrar essa motivação e vai conseguir encontrar esse caminho que sempre pareceu faltar ao longo da carreira dele. O Marinho, um detalhe só. Quando foi a negociação da possível negociação do Luan para o Cruzeiro, com o Thiago Neves vindo para o Grêmio, de 2019 para 2020, na época, uma das reuniões teve a seguinte frase de um dirigente do Grêmio para o Luan, na mesa com seus procuradores. Luan, se você vai ficar, porque o Luan não queria ir para o Cruzeiro em troca do Thiago Neves, se você vai ficar, então você vai ficar. Porque ele já tinha essa manifestação do desinteresse, entre aspas, ou do interesse em outras coisas, naquele momento, isso há 4 anos. Ou seja, não é um diagnóstico novo. Né? Esses relatos, PVC, acompanham a carreira do Luan desde o comecinho, sabe? Logo que o Luan subiu para o principal do Grêmio, a gente já ouvia que ele precisava ser sempre atendido. O Renato Gaúcho, por exemplo, trabalhando com o Luan ali em 2016, 17, 18, ele que é perito em motivar os jogadores, ele tentava de tudo com o Luan. Aposta, provocação, tentar criar... O Luan precisava se abastecer de situações alheias ao jogo para conseguir se motivar o suficiente e brilhar em campo, sabe? Foi um trabalho muito difícil. E olha que o Renato é perito nesse tipo de situação e encontrou muita dificuldade em tentar manter o Luan motivado desde bem jovem. Renato, que agora está lidando simplesmente no dia a dia com o Luizito Soares, que ontem deu uma bela assistência de calcanhar. Não deve ser mau negócio treinar o Luizito, não. Obrigado, viu, Marinho? Um abraço. Tchau. Valeu, Marinho.